vou trabalhar com vocês como fosse uma aula. E eu preciso que vocês entendam bem essa aula para que a gente possa, de fato, né, construirmos esse edifício, que é o edifício das virtudes. Ok? Mas lembrando aí que o edifício das virtudes se constrói num solo, né? Que é o humus, que é essa terra, que é a humildade. Só sei da humildade se eu entrar para dentro de mim mesmo, para essa verdade. E exatamente é essa a ideia desta aula de hoje, desse desafio de hoje. Então eu vou fazer essa explicação, tentar fazer bem rápido para você entender, mas que você tem aí essa comparação da vida do Simba, que é o Rei Leão, né? E compare isso com a sua vida. Eu vou tentar fazer essa dinâmica, tá? Há uma tríade, gente, de Santo Agostinho, que ele fala, que diz o seguinte: conhece a ti mesmo, aceita-te e supera-te. O conhecer a ti mesmo foi, na verdade, o primeiro passo do desafio quando eu trouxe aí para vocês o conhecimento do temperamento. Temperamento não é um elemento científico, não se prova por meios empíricos, de exames, de testes em laboratório, nada disso. O temperamento ele é algo que é um elemento mineral, que ele está dentro da nossa psique, faz parte da nossa alma. E faz parte de cada ser humano. Cada ser humano tem o seu modo de ser interpretado, cada ser humano tem o seu modo de se entender. É isso que nós temos de colocar na ideia do temperamento. Quando a gente fala conhecer a ti mesmo, é no sentido de você entender como você fosse, como se fosse possível, por meio do temperamento, entender você como você faz quando você quer entender como que funciona um aparelho. Né, como se recebesse aí o teu manual. É uma forma metafórica de eu falar para você que quando a gente entende como que funciona a dinâmica dentro de nós, né, como que nós conseguimos interpretar esse número, esse mundo, a gente está se entendendo. E quando a gente também analisa o nosso cônjuge, quando a gente analisa os nossos filhos, a gente também começa a entender que eles pensam o mundo de uma forma diferente. E nessa dinâmica eu vou julgar menos e nessa dinâmica eu vou entender mais. Eu viro aí um ser autotranscendental, eu acabo saindo de mim mesmo, tá? E aí, para eu entender esse conhece-te a ti mesmo, aceita-te e supera, é importante eu conhecer um pouco a vida aí do Simba. O que é esse leãozinho aqui, né? Esse é um personagem da Disney, tá? Ele tá aqui perto do pai dele, que se chama Mufasa, e ele nasceu, né? Foi uma grande festa na floresta, né? Todos os animais cumprimentando e tudo mais. E aí o que acontece? Nós temos aí o Simba que está aprendendo a lidar com essa vida que um dia vai ser transferida para ele, que é a vida de rei, né? E o pai dele está contando isso para ele. Então, nesse momento aqui, o pai dele está orientando ele a respeito de uma coisa que ele fez que não é correto, que é a questão dele ter desobedecido o pai. Então ele vai falar lá com o Simba, vai falar sobre essas coisas todas. Só que assim, o Simba ele tem dentro de si um espírito aventureiro. Então vocês vão observar aqui que há o recado do pai, mas o Simba continua fazendo as coisas segundo o impulso dele. Por que o Simba faz isso, gente? Tem uma resposta, tá? E a resposta está dentro das camadas da personalidade. Então, ele está aí nas primeiras camadas. O que rege o Simba é a vontade. Ele tem aí o entendimento que ele vai ser rei, mas ele não tem a maturidade de um rei, não tem a maturidade de um adulto. Então ele está muito por cima aí no sentido da aventura. Ele é regido pela aventura. Né? Então, se lá tem uma coisa interessante, eu vou, e ele faz o que está dentro da vontade dele, do que ele acha que é certo, né? Então, mas tem a correção. Então, assim, esse momento ele entende a correção do pai, né? Ele ouve, então ele tem esse momento de experiência com o adulto, né? Então é importante isso daí, né? Vamos lá ver.
Simba, estou decepcionado com você. Eu sei. Poderia ter morrido. Acabou me desobedecendo. E o pior, pôs Nala em perigo. Eu só quis ser valente como você. Só sou valente quando é preciso ser. Simba, ser valente não quer dizer se meter em apuros. Mas você nunca tem medo de nada. Eu tive hoje. Teve? Sim. Achei que ia perder você. Ah, então até os reis têm medo, não é? Mas sabe de uma coisa? O quê? Aquelas hienas tiveram muito mais medo. É porque ninguém se mete com seu pai. Vem cá. Ah, não, não. Então, assim, o que acontece aí? Eu tenho uma criança, né? O Simba é a representação da criança. Então, ele está regido aí pelas vontades, né? E aí o pai dele vai trazendo, Mufasa vai trazendo alguns valores para ele compreender. É o normal, gente. Então, o que acontece? Nós aqui, todos nós somos adultos, né? E o que cabe ao adulto? O adulto cabe o dever. Mas nós temos essa carga de dever. Então, o Mufasa aí, ele representa este adulto, tá? Então, nesse momento aqui, por exemplo, o Simba se vê em perigo, né? Ele foi arriscar a situação, ele vê em perigo. Aí, vamos ver aí o que está acontecendo. O Mufasa é o pai dele, né? Ele sai em defesa do filho, né? Mas ele é levado, né? Ele é levado por aquele tanto de bicho, né? E aí nessa cena, gente, vai acontecer uma situação, né? Que o Mufasa ele consegue subir, né? Nessa dele conseguir subir, o tio dele, que é o Scar, né? Que é o Scar, não deixa o Mufasa morrer, não ajuda ele. E aí o Scar ele vai ter o seguinte detalhe, diálogo com o Simba. Vamos ouvir. O que eu vou fazer, tio? Fuja, Simba. Fuja. Fuja pra longe, não volte mais. Nesse diálogo, o que o Scar fez? O Scar falou pro Simba, né? Culpou o Simba de que o pai dele tinha morrido por culpa dele, porque ele que provocou aquela situação toda, né? E aí ele, em defesa, ele era uma criança, né? E aí ele fala pro tio, o que eu faço? O tio dele falou para ele fugir. Bom, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Uma coisa que acontece na nossa vida é o seguinte: a gente, né, casa, tem filhos, e aí a gente começa a observar na nossa história, no processo da nossa história, situações que nos levam a perceber que a vida que a gente está levando não está legal, não está do jeito que a gente idealizou. E aí o que a gente faz? Ao invés da gente enfrentar a dor, o que seria enfrentar a dor? Enfrentar a situação, né? Seja por meio de um diálogo com o seu esposo, seja por meio, sei lá, você está vendo que está uma coisa que não está legal, que está acontecendo, seja para procurar uma pessoa na igreja, um grupo, para ajudar. Não, você resolve simplesmente fugir da situação. E aí, nessa fuga da situação, o que acontece com a nossa vida? Acontece muitas vezes que nós, ao invés de nós construirmos, né, à medida que nós estamos amadurecendo, nós estamos ficando mais velhos, a gente construir uma personalidade forte. E o que é essa personalidade forte, né?
Essa personalidade forte vem junto com a construção desse edifício das virtudes. Então, à medida que o meu edifício vai crescendo, a minha personalidade ela vai ficando cada vez mais forte, né? E aí eu vou amadurecendo, vou saindo de mim, eu vou vivendo mais, né, como um ser, né, que tem a gratidão por todas as coisas que Deus dá, e eu saio de mim e começo a viver, né, dentro da minha plenitude, mas vivendo, fazendo bem, eu acabo me trancando dentro das coisas, porque aquela vida, eu não reconheço mais aquela vida que eu vivo como algo que eu desejei, como algo que eu almejei, e aí eu começo a construir a partir daí um personagem. E eu quero que vocês comecem a observar agora, aqui na história, que o Simba, ele vai, né, o Simba ele é leão, né, vamos entender aí, ó, o Simba é um leão. O que aconteceria se o pai do Simba morresse? Ele iria assumir o reino, né? Só que o tio dele faz o quê? Faz ele fugir, né? Inventa lá para todo mundo que o Simba morreu junto com o Mufasa e ele assume o reinado. Só que o Simba, o que ele vai fazer? Ele vai fugir da história dele. Por que ele fugiu da história dele? Porque ele não tem maturidade suficiente, né? A personalidade dele não está bem constituída, né? Ele está aí entre a segunda e a quarta camada, ele está preso nas afeições, e esse Simba que está preso nas afeições, ele percebe que ele não tem condição de enfrentar o presente dele. Por quê? Porque pela situação que o tio dele fez ele acreditar, ele está entendendo que ele é o quê? O culpado, e ele não quer assumir essa culpa. Entende? Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque o que acontece? A vida da gente, né, vai se tornando, muitas vezes, nós, né, na nossa vida, eu vou até colocar aqui para vocês, né, verem aqui um lado mais total. Muitas vezes, gente, a gente vai se tornando, de algum modo, aquilo que a gente acredita, né? Nesse momento aí, o Simba foi levado a acreditar que ele tinha matado o filho dele, o pai dele, perdão, o pai dele. Ele foi levado a acreditar nisso, que ele era o agente daquela morte do Mufasa. Ele não tinha visto o tio dele né, jogando o pai dele do penhasco, ele não viu nada. O ângulo que ele estava era um ângulo diferente, né? E às vezes, muitas vezes, quando a gente está vivendo um sofrimento muito grande na vida da gente, a gente olha para aquela coisa como se a nossa lupa tivesse muito próxima da coisa. E quando a gente está com a lupa muito próxima do objeto, o objeto ele se torna o quê? Ele se torna turvo. Então, às vezes, eu estou enxergando a minha vida nesse ângulo turvo. E aí, quando eu enxergo a minha vida nesse ângulo turvo, o que acontece? Eu passo a acreditar que a minha vida é uma porcaria, a minha vida não presta, a minha vida... Porque eu estou enxergando a minha vida muito de perto. Entenderam? Então, é isso que aconteceu com o Simba. Ele viu por um ângulo e foi levado a acreditar nisso. E muitas vezes na nossa vida nós somos levados a acreditar em certas coisas na nossa vida que nos fazem nos adaptarmos a viver uma vida que não é nossa, a viver, na verdade, a construção de um personagem que eu me adapto a viver para que eu viva dentro daquela dinâmica, busco o prazer, foge da dor, porque para eu assumir a minha personalidade, eu preciso sofrer. Eu preciso enfrentar. E às vezes, enfrentar certas coisas para mim me dói demais, é dolorido demais, certo? E aí o que acontece? Nessa dinâmica, o Simba sai, foge, né? E ele é achado aí por dois animais que são, na verdade, assim, muito irrelevantes, né?
Eu tenho aqui o Timão e o Pumba. Esse daqui é o Timão, ele é muito pequenininho, e o Pumba lá, né, um pouco espinho, eu acho. Bom, enfim, o que eu tenho aí? Eles vão conhecer, né, o Simba, vão defender o Simba, e o Simba vê nos dois uma amizade, né? E aí, os dois, eles dão para o Simba uma ideologia, né? Eles ensinam o Simba que ele precisa viver a dinâmica do Hakuna Matata. E o Hakuna Matata, ela é uma dinâmica que eu digo que é o fatalismo neurótico. E o que é o fatalismo neurótico, meninas? O fatalismo neurótico é eu entender assim. Eu nasci assim. É aquela dinâmica da Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu sou sempre assim. Vou viver assim para sempre, Gabriela. Então, o que acontece? Eu sou um ser que não mudo. Eu não fui feito para me movimentar para mudanças. Eu sou uma pessoa que eu sou desse jeito, vou viver desse jeito e ponto, e acabou. E a gente sabe que não é. A estrutura do temperamento, conhecer a si mesmo, não está, gente, na dinâmica das camadas, está aí na segunda camada. O temperamento, ele é um conhecimento da segunda camada. Então, eu não posso viver a minha vida toda presa nos meus ímpetos, nos meus vícios, nas minhas paixões, na resposta biológica que o meu corpo dá. Eu não posso. Só que o que acontece? Eles colocam essa dinâmica na vida do Simba. Então, eles falam assim, se o passado foi ruim, esqueça o passado. Vamos viver essa vida de prazer. Olha como que isso é maravilhoso, entende? Então, é essa dinâmica. Foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão. E aí, eles vão, né? O Simba vai crescer nessa dinâmica, né? Olha essa cena aí. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ótimo. O que acontece? Simba é um leão, mas está vivendo como um animal peçonhento, tá? Eu estou fazendo uma comparação grotesca. Só que o que acontece, gente? Quando a gente deixa as nossas crenças, as coisas que foram repetidas na nossa vida, coisas que falaram para nós, né? Que você, tadinho de você, o seu pai traiu sua mãe, você foi construído numa família toda desestruturada, o seu futuro vai ser assim. As pessoas começam a colocar uma série de coisas na nossa vida, e essas coisas todas que as pessoas começam a colocar na nossa vida, a gente coloca para nós mesmas, que é o quê? Que é verdade. E quando a gente traz aquilo como verdade, a gente está construindo o quê? Crenças, né? E essas crenças, elas levam a gente a ter atitudes, né? E essas atitudes, elas se tornam o quê? Hábitos, que foi o que aconteceu com o Simba, né? Ele foi criando hábitos com o Timão e o Pumba, né? E por meio disso ele foi construindo a personalidade dele. E aí, ao invés dele assumir a personalidade dele para a qual ele foi criado, que era o de leão, ele começa junto com esses dois a assumir uma personalidade de quê? De animais peçonhentos, de pessoas, por exemplo, o Simba, ele é mandado pelo Timão, né? Tem uma cena aqui que eu acho interessante, que é uma cena que a Nala, que é uma leoa, vai atrás de comida e encontra o Simba. Então vamos dar uma olhada aí, ó. E aí o Timão, ele começa a mandar o Simba a pegar a Nala. Então assim, quem manda nele, gente, é um bichinho bem pequenininho. Então vamos ouvir aí.
Por que é que eu sempre tenho que livrar a sua... Não se preocupe, eu estou aqui pra você. Tudo vai terminar bem. Pega ela! Volta a cabeça! Ok, então o que vocês estão percebendo aí, né? O Timão, ele tá mandando no Simba, né? E o Simba, nesse momento, vem o que, gente? Vem o que é próprio dele, atacar, que é coisa de leão, né? Mas só que o Simba, ele tá aí no fatalismo neurótico, né? Por quê? Porque ele tá se livrando aí do que é real para ele enfrentar, e ele tá escapando disso, tentando escapar disso, vida que anda, né? Aconteceu aquilo no meu passado, mas o meu passado não é mais problema meu e eu vou seguir em frente, né? Então, o que acontece? Ele tá construindo aí, né, uma personalidade doentia, que muitas vezes é fruto de uma filosofia bagunçada, de uma filosofia alienada, que é o caso do Hakuna Matata, né? Então, vamos dar uma olhada aí, que nessa briga eles começam a se reconhecer, né? Você veio? Puxa, é legal ver você! Ei, o que está acontecendo aqui? O que faz aqui? Por que pergunta o que eu faço aqui? O que você faz? O que é que está acontecendo aqui? Timão, esta é a Nala. Ela é minha melhor amiga. Amiga? Vamos passar essa cena, que tem uma cena aqui... Não, isso não importa. Hakuna Matata. A Nala começa a questionar o Simba, por que o Simba tá naquela vida, que eles estão precisando dele e tal, e aí ele vai fazer a segunda... Eu não sou o rei. O Scar é. Simba, ele deixa os hienas comandarem tudo lá. O quê? Tudo está destruído. Não há comida, não há água. Se você não fizer alguma coisa, todos vão morrer de fome. Eu não posso voltar. Por quê? Você não entenderia. O que eu não entenderia? Não, isso não importa. Hakuna Matata. O quê? Hakuna Matata. É uma coisa que eu aprendi aqui. Olha, algumas coisas ruins acontecem. Simba! E não há nada que a gente possa fazer. Por que se preocupar? Porque é sua responsabilidade. E o que me diz de você? Você saiu. Então vamos lá. O que acontece? Quando a Nala faz o chamado à aventura ao Simba. É esse que vive procurando a resposta. E a gente vai ter a resposta sim, numa personalidade forte. Qual é a personalidade forte que nós precisamos imitar? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quem imitou o Jesus Cristo? Os santos, né? Se você for ver a história de todos os santos, eles foram o quê? Eles foram a vida toda nessa imitação de Cristo, né? Nessa imitação de Cristo. E nós precisamos, né? Principalmente vocês, né? Eu, por muitas vezes na minha vida, né? Eu fui uma personagem da minha própria história. Por quê? Porque eu estava, na verdade, querendo fugir de uma dor, querendo fugir de enfrentar coisas que eu precisava enfrentar. E aí, nessa dinâmica, eu criei uma personagem, como o Simba criou também para a vida dele. Ele criou esse personagem que não era de um leão, né? Ele vivia lá com o Timão e o Pumba como se fosse da trupe deles, né? Como se fosse bichos como eles, né? Ele foi criado para ser rei, criado para dominar, e ele estava sendo o quê? Dominado. Dominado por quem? Por um bichinho bem pequenininho chamado Timão. Então, muitas vezes, nós se vemos nessa situação de dominadas. Por quê? Porque nós deixamos isso acontecer por uma questão, gente, de alienação, por uma questão de uma ideologia bagunçada que nos falaram que era o que a gente tinha que fazer e a gente acabou fazendo. Por quê? Porque era o que aparentemente me causava menos sofrimento, né? Então eu quero que você hoje, no nosso desafio de hoje, né? Eu quero que você procure dentro de você, procure essa verdade dentro de você e observe se você está vivendo uma vida de personagem, se na sua vida você buscou, né, ser um personagem, até hoje você atua na sua própria vida, na sua própria história, ou se você é uma personalidade da sua história. Então, na sua história, você se reconhece como eu sou. E o que é se reconhecer como eu sou? Se eu pedisse hoje para você contar a sua história, ou se você morresse hoje e você fosse lá diante de Deus e ele falasse assim,
Auriane, qual foi a sua história? Me conte a sua história. Eu chegaria a Jesus, né? Ou aos anjos, né? Lá São Pedro, né? Que é o portador da porta do céu. Eu falaria assim para ele, por exemplo, que eu fui protagonista da minha história. Ó, a Auriane, ela foi uma pessoa tal. Isso é a história da Auriane, né? Enfim. Ou eu iria contar uma história assim. Ah, mas a Auriane, não, a Auriane, ela foi uma... Sabe quem que eu fui? Eu não sei quem fui. Porque eu estava presa na história do meu esposo, eu estava presa na história da minha mãe, eu estava presa na história de uma outra pessoa, eu estava vivendo à margem da história dessa outra pessoa, como foi o caso do Simba, que estava vivendo à margem da história do Timão e do Pumba, que já viviam Hakuna Matata. Por quê? Porque ele preferiu, quando ele era criança, a fugir daquela realidade que ele deveria enfrentar, mas por força, né, da ordem do tio, por força, ele achou melhor fazer aquela escolha e não enfrentar a vida dele, né? E aí, gente, o que aconteceu com o Simba? Ele começou a ver a vida dele de uma perspectiva mais reducionista, nihilista, né? Que é o que o mundo quer que a gente veja, que é o que o mundo quer que a gente conceba toda a nossa realidade do ponto de vista mais reducionista. Por isso que nós somos convocados a todo momento ao externo, a ficar no celular, vendo grupo, a ficar vendo filme no Netflix, a viver uma vida para o externo, porque olhar para dentro de nós é difícil, viver um silêncio é difícil, mergulhar dentro da minha história e enfrentar as coisas que eu preciso enfrentar, porque é assim que eu vou mudar, é difícil. Então, o que a Nala faz aí quando ela convoca o Simba? Ela vai e convoca o Simba a ir para a realidade dele, porque ele precisa enfrentar a história que ele deixou para trás. E eu pergunto hoje para você, e o desafio de hoje é: você está sendo uma personagem ou você está sendo protagonista da sua história? E se você está sendo uma personagem, qual foi a história que você deixou para trás? Eu quero que hoje você se confronte. E nesse confrontar-se, eu quero que você perceba qual foi a história que você deixou para trás, né? E eu fiz até um resumo aqui, né? Que às vezes a gente tem uma forma de ver o mundo que não brinda todas as dimensões da pessoa humana, né? E aí, quando eu digo dimensões, gente, eu digo a dimensão biológica, a psicológica, a social, a dimensão noética. E o que é essa dimensão noética? É aquela própria da existência do homem, a existência, que é uma dimensão mais filosófica, mas é a dimensão que nós temos, é uma dimensão do ser, que o temperamento vem brindar, né? Porque o temperamento ele vai me dizer qual é o meu defeito dominante, o que eu tenho que enfrentar, porque faz parte de mim, certo? E aí, para isso, gente, eu tenho de sair de mim mesmo, dos meus egoísmos, das falsidades e das ideologias bagunçadas que eu acreditei durante a minha vida toda, né? E isso daí é uma tarefa muito difícil, mas é necessário. Então, primeira atividade do desafio de hoje. Nossa aula está terminando por aqui. Compreender quem eu me tornei até agora. Nessa forma de mímese que nós vivemos, né? Porque acaba que a gente imita, né? O homem é um ser mimético, né? De imitação. Eu imitei uma grande personalidade, eu quis na minha vida ser uma imitação de Jesus, que é essa grande personalidade, ou eu, para fugir da minha realidade, fugir do meu sofrimento, não enfrentar o sofrimento, eu fiz o quê? Eu comecei a entrar dentro de uma personalidade. Personalidade não, um personagem, né? Porque o que o personagem faz, gente? O personagem é aquele que te esvazia. É aquele que você não aguenta mais. Tem certos momentos na sua vida que você fala assim, eu não aguento mais viver essa vida.
Se você já se colocou nessa situação de você não aguentar mais viver essa vida, porque você, no fundo, está vivendo uma personagem. Porque quando a gente vive uma personalidade e a gente tenta imitar essa personalidade, e é importante que a gente tenha essa visão dessa personalidade, né? Eu costumo falar muito para as mulheres que têm esse conhecimento do temperamento, que imitem o padroeiro do seu temperamento. Por exemplo, padroeira do melancólico, Santa Teresinha do Menino Jesus. Padroeira do sanguíneo, Santa Teresa d'Ávila. Padroeira dos coléricos, nós temos aí Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales. Padroeiro do fleumático, nós temos Santo Tomás de Aquino, que fez a súmula teológica, né? Grandes documentos da igreja, Santo Tomás de Aquino fez. Então, eles são grandes homens que viveram essa materialidade que nós vivemos, né? Eles são personalidades que devemos imitar. E quando a gente imita uma personalidade forte, o que acontece? Ao invés da gente se esvaziar, que acontece quando a gente está lá dentro dentro de um personagem, a gente acaba se preenchendo. É a mesma coisa de nós imitarmos a Jesus Cristo. Quando a gente vive, né, a dinâmica da cruz, quando a gente vive o amor nessa dimensão do cristianismo, a gente se preenche tanto, gente, que às vezes a gente chega a transbordar. É o que está acontecendo comigo. O fato de eu ter constituído esse grupo do Mulheres Virtuosas é porque eu precisava falar para um monte de gente toda coisa que Deus estava colocando dentro de mim. Então, faça esse exercício hoje. Eu quero, assim, com muito carinho, que você entenda a aula de hoje, que você saia dessa dinâmica da ideologia do fatalismo neurótico da Gabriela. Não viva mais isso.